Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de maio de 2011, terça-feira. O verbete é o número 1946. Tem 3 páginas, 41 elogios e 13 máximos. O tema, trafarão. A especialidade para patologia. Definição. O trafarão é a consciência homem ou mulher, imatura, acrítica, vegetalizada, vacilante, egóica, debilóide, autoassediada, dominada por megatraços fardos, que é o megatrafares, óbvios. O aspecto da personalidade afeita ao holopensênio baratrosférico. A minivisão ideológica. A autopredisposição à alienação intrafísica. O domínio avançado do porão consciencial. O fato lastimável da consciência atolada nas próprias imaturidades evidentes. A conjunção de trafores necessária para a extinção das condições patológicas do trafarão. O acervo holobiográfico de empreendimentos equivocados. Na argumentologia tem aqui o tópico da caracterologia, que tem 7 traços personalísticos caracterizadores do ser trafarão. Na remissiologia, entre 15 itens, nós destacamos acriticismo, antiparapsiquismo, autoassédio, autodesorganização e subadultidade. Frase enfática. A única modalidade de convívio sadio com o trafarão, seja homem ou mulher, é a da interassistencialidade paciente e dedicada, com a intenção de melhorar a evolução do grupo. Você se depara na convivialidade comum com alguém classificável como sendo trafarão? Consegue reagir cosmoeticamente perante tal personalidade? Na definição também fala de trafarona, que é a mulher do trafarão. Tá certo? Agora, questionamento. Na tertúlia 1256, Dragona Parapsíquica, o senhor disse que fora do corpo, quando o cordão de prata é visto, é porque tem boi na linha. O senhor poderia, por gentileza, falar mais sobre isso? O caso todo é o seguinte, quando aparece é porque a pessoa não está ainda totalmente liberta. Então o psicossoma ainda tem alguma ligação. E outra coisa também, quase sempre ali tem uma relação muito forte com o corpo humano ainda. Então é por isso que às vezes tem boi na linha, às vezes tem processo de assédio. É preciso ver o que se passa. Agora, outra, o que é para microchip sua relação ou a diferença com macrosoma? O para microchip é quando se coloca um chip ou alguma coisa que possa orientar o trabalho da pessoa através de um corpo humano maceteado. Então, por exemplo, existem determinados tipos de macrosoma que tem o para microchip. Então, o macrosoma é o corpo maceteado. O para microchip é o macete, para a pessoa entender, para ficar mais claro. Ao pensar na possibilidade de ser intermissivista, sempre me lembro do efeito Forer, que é a tendência a aceitar como relacionada a nós e a tomar como precisas descrições ou análises, vagas e gerais, que se aplicariam a qualquer pessoa. Já cheguei à conclusão que, na minha atual condição, não importa se sou ou não intermissivista. O que importa é a utilidade dos conhecimentos adquiridos. Porém, gostaria que o senhor aprofundasse sobre a possível relação entre o efeito Forer e o teste para descobrir se a pessoa é intermissivista. Olha, você me perdoa, o efeito Forer é correto, tudo ok. Mas isso não anula, nem desclassifica o nosso teste de intermissivista. Que é muito importante o teste intermissivista, porque é um processo pessoal. A pessoa não precisa comparar com os outros. Ela tem que fazer a pesquisa com ela. Então, não é bem dentro também do efeito Forer. Vamos entender bem isso. O efeito Forer é a tendência de aceitar como relacionada a nós e a tomar como precisa descrições ou análises vagas e gerais que se aplicariam a qualquer pessoa. A pessoa fez o curso intermissivo ou não fez? Você, por exemplo, eu não sei o que você estudou. Vamos supor
Você estudou engenharia. Você não pode ser classificado perante um colega seu que se formou também em engenharia? Besteira é essa. Então, o efeito fora é uma coisa relativa. Depende aonde você vai colocar isso aí. Não é bem assim. Agora, o intermissivista, a pessoa chega lá e lê, ela não precisa comparar com nada. Você admite isso aqui ou não? Se admitir 50% daquilo, está na cara que a pessoa é intermissivista. E outra coisa, são coisas simples, simplistas, bem na cara, palpável, concreta. Não tem nada disso. Agora, ó, gente já me falou no efeito fora assim, mas estava querendo fazer negocinho, tá? Olha bem se você não está querendo fazer um negocinho. O único caso agora que seria uma questão adequada para a gente fazer a você é o seguinte: você admite que é intermissivista? Se você admite, se já assumiu essa condição, o mais conversa fiada. Me esqueça o que você leu, esqueça o efeito fora, esqueça tudo, pense em você. Afinal de contas, é ou não é? E fim de papo. Você tem dito, né? Bom, acabou. Vou estar em viagem de 23 a 26 de junho. Pelo andamento das revisões, é possível que tenha um verbete meu nessa época. Gostaria de saber como devo proceder, o que for melhor para o andamento do trabalho. Deixamos esse verbete para uma leva futura ou mantemos tudo normalmente e eu procuro me conectar via Skype ou outra forma? É claro que via internet não tem a mesma interatividade, está sujeito a mais risco, mas também é uma possibilidade. Olha, quem está falando isso aí é o Flávio Amaral. O verbete dele é desembaraço mnemônico. Então, o ideal seria deixar para quando ele está aqui, porque senão ele vai dar um piriri nele. Ele é bom, ele gosta de debater, ele fala as coisas. É ele que está perguntando, é ele que está falando aqui. Eu acho que você deve deixar para outra leva, viu? Deixa o verbete dele para outro quando ele estiver aqui. Ele gosta do debate, ele é bom. Eu preferia que ele estivesse aqui presente. Afinal, eu prefiro que todos estejam presentes, se for possível. É melhor do que o Skype, devido à vovuzela. Entende? É a vovozela, aquela. É uma vovó ou vovô que está zelando com a gente. De vez em quando aparecem uns bichos falando, os passarinhos cantando. Outra aqui. Gostaria que fosse aprofundado em detalhismo, página 20, o item legislogia. A lei do maior esforço aplicada da forma evolutivamente ectópica em múltiplas existências humanas. Então, por exemplo, a pessoa faz um esforço danado para ser belicista. Aprendeu a matar os outros, matou muita gente em várias vidas. Você acha que não é a lei do maior esforço? E aplicada evolutivamente ectópica em múltiplas existências. Estou dando um exemplo. A lei do menor esforço aplicada às recins evolutivas. A pessoa que sabe daquilo que devia de mudar em muitas vidas e não levou a sério, levou tudo empurrando com a barriga. Isso é a lei do menor esforço. Recim quer dizer reciclagem intraconsciencial. Então ela sabia que devia de mudar, mas continuou na mesma pasmaceira, na mesma mesmex. Vamos dizer, sem sair do lugar. Prezados amigos, isso aqui é do Tom Martins. A TV Complex mantém forte parceria com o gigante YouTube, permitindo que os programas Ciência e Consciência sejam publicados em alta definição e sem limite de tempo. Para mantermos e melhorarmos cada vez mais essa parceria e divulgarmos com mais propriedade a conscienciologia, precisamos de um grande número de inscrições no site www.youtube.com/TV Complex. Solicitamos a todos a colaboração de inscreverem-se neste canal. Além de ser gratuito, os inscritos recebem atualização dos programas sobre conscienciologia e novidade do canal. Certo da colaboração de todos, antecipadamente agradeço. Equipe TV Complex, Tom Martins. Gente, quem é que pode entrar nessa? Eu vou repetir aqui o www.youtube.com/TV Complex. Tá certo? Vê o que vocês fazem isso aí. Vamos participar para dar força para o homem. Realmente, isso aqui, né? Talvez era o caso de falar isso aqui amanhã, depois, quase todo dia. Eu vou deixar aqui para falar amanhã. Acho que é uma boa. Né? Agora, gente, eu estou aqui com a revista Consciência.
ela tem uma série de fatos interessantes. Perspectivas experimentais em parapsicologia, caminhos a ser explorados em conscienciologia. Levantamento dos principais periódicos internacionais em parapsicologia, da Marguê Vasconcelos. Agora, biodiversidade no campo CAEC. Isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Isso é do Roberto Leinen. Tem tudo quanto é bicho e tudo quanto é vegetal do CAEC classificado de acordo com a ciência. Quer dizer, todo mundo que pergunta o que é que tem aqui, o que é que não tem, no caso de ver isso aqui, e qualquer coisa, se não entendeu bem, falar com o Roberto Leinen. É aquele cara que está lá. Agora, vale a pena. Agora, além disso, tem Lastanosa, Redes Intelectuales de um Erudito, Laura Sanches. E na consciência terapia, o papel da autoconsciência terapia e do evoluciente na consciência terapia. César Iria Machado. E relato projetivo, contato com o amparador, Cecília Oderite. Agora, a perspectiva experimentais em parapsicologia é do Ronald Bastos Freire. Vale a pena ver. Esse número está muito, sabe? Você quer a sua revista? Eu posso ficar com ela? Pode? Então tá. Eu vou levar, que eu quero ver umas coisas aqui. Agora, esse caso do Roberto, seria bom vocês dar uma olhadela, sabe, de per si. Eu estou aqui com as coisas que vão acontecer aqui conosco. No dia 3, quer dizer, daqui 3 dias, nós temos um simpósio internacional de democracia direta. É de 3 a 5. No dia 5 tem o Conselho dos 500, a democracia pura na Cognópolis. No dia 23 de junho, nós temos a Sinvex, nono Sinvex e o Congresso de Serenologia. Sabe? Agora, esse aqui vocês sabem, né? É a Sinvex, IPC, amigo da enciclopédia, mas é na Aracê. E também, nós temos aqui, de 22 a 24 de julho, nós temos o primeiro Congresso dos Intermissivistas. Estou chamando a atenção que são os próximos programas mais diretos aqui conosco, que vale a pena a gente falar, né? Muito importante. Agora, eu estou aqui para receber todas as baterias de vocês, sabe? Sobre o trafarão. Agora, lembra, trafarão é a pessoa, hein? Tá certo? Não é o trafar, não, hein? Presta atenção. Outra coisa, existe trafarona, hein? Cuidado, hein? Olha bem, estou avisando, tá certo? É trafarão e trafarona. Agora, uma coisa que eu ainda não descobri é o seguinte: você já viram algum casal que seja trafarão e trafarona? Esse é que eu quero ver, uma dupla de trafarões. Eu quero ver. Tem o trafarinho. Pois é. Agora, eu queria ver se tem alguém aí que conhece essas coisas. Comorbidade. É um processo de patologia muito sério. Agora, eu quero dizer que esse nosso amigo aqui, esse verbete, só tem 3 páginas, só para chatear aí. Vocês sabem que eu falei, né, que ia aumentar todos esses, porque esses aqui, muitos foram feitos há muito tempo, para dar uma chance, devagar, para o povo entender. Vocês agora a gente pode trazer, em vez de 3 páginas, trazer de 12 páginas. Mas teve gente que chegou para mim e falou assim: não faça isso não, que está dando muita força para os neoverbetólogos. Porque eles se sentem bem, porque eles fazem um de 9 páginas. Então você está com 3, ganhei. Então eles se sentem muito bem. Você não deve aumentar isso não. Mas olha, esse aqui, ele tem 3 páginas só. Mas ele tem 41 elogios e tem 13 máximos. Para vocês terem uma ideia, ele tem 2 palavras sesquipedais. Tem 4 siglas. Quer dizer, um negócio para se pensar também. Agora, fazer isso com essa, vamos dizer, essa compressão, essa miniaturização, né? Agora, professor Valdo, eu queria chamar a atenção da sua generosidade nessa perfilologia. O senhor excluiu um monte de gente, né? Um monte de quê? De gente na sua perfilologia. Não, para não chatear, né? Vocês. Inclusive. Porque senão eu ia colocar aqui um monte. A perfilologia está magrinha. Não tem quase ninguém. Tá mínima. É de propósito, para ajudar, porque senão como é que fica? Agora, olha, você tem que lembrar que esse verbete é nosográfico. Quando você tem um nosográfico que seja menor, é melhor, né? Para ajudar os outros, até um certo ponto. Tudo isso eu já estudei com o tempo.
Entende? Vale a pena pensar. Pode falar. Na página 20, efeitologia, na segunda linha, os efeitos danosos da boca torta. O senhor poderia ampliar? Ah, sim. Os efeitos danosos da boca torta multidimensional. O caso todo é o seguinte, é aquela pessoa que tem no processo da multidimensionalidade mais trafarística, né? Está tudo errado, né? Ela pensa negativamente. Então isso aí é um problemão, é um trafarão. Por exemplo, a multidimensionalidade dessas pessoas que são fanáticas religiosas. Por exemplo, o homem-bomba, a gestante-bomba, é justamente isso aí. Como é que fica? Entendeu? É um processo multidimensional que ela acha que ela matando os outros, matando o bebê dela e se matando, que ela vai diretamente para o paraíso. Isso é uma loucura, né? Então você veja como é que a situação é precária. Agora, os efeitos danosos, a gente nem sabe o tamanho desse dano. O que acontece com uma pessoa dessa? Agora, você vai dizer, não, mas ela é ingênua, ela é inocente, mas veja, mas ela já é homo sapiens. Você não pode falar que ela é primata, se você falar, eles acham ruim. Você não pode chamar que todos os homens bambas são primatas. Entendeu? Eles já deixaram de ser macaco há muito tempo. Mas estão pior do que os macacos. Por exemplo, eu nunca vi um macaco que se explodisse ou se matasse para matar uma opção de gente. Então, ela é mais... o homem-bomba é mais burro que o macaco. Então, veja, a gente precisava... A hora que chama um homem-bomba, e principalmente a mulher-bomba, de, vamos dizer, primata, eu acho que está xingando os primatas. Está rebaixando a primatologia. Entende? Por isso que eu gosto de falar a palavra primata e primatologia. Para a pessoa entender bem a condição de macaco. E tem muita gente ainda enrolada. E tem gente que acha que não existe mais primata humano. Isso é uma vergonha. Eu já escrevi, já falei, já toquei nesse assunto, já debati muito com gente. Mas fato é fato. A situação está aí, como é que faz? Afinal de contas, nós estamos estudando tarde ou não estamos? Nós esclarecimento, temos que enfrentar isso aí. Agora, então, você entendeu bem esses efeitos danosos da boca torta. Boca torta por quê? Porque aquilo está preso na pessoa há séculos, às vezes várias vidas. Esse perfil aqui, o trafarão, ele tem que contemplar os 7 itens ou apenas alguns? Na caracterologia, na página 21. Não, aí você que sabe o que você quer, né? O que você deseja? O que tu deseja, seu cachorro? Não, por exemplo, se a pessoa apresentasse só um, já poderia ser considerado uma personalidade trafarão? Eu penso que sim, né? Se for... Depende do que ela faz com esse um. Um é só teórico ou ela vivencia e aplica? Errático, aplica a si mesma ou aplica aos outros? Aqui tem uma opção de coisa. Por exemplo, tem uns aqui que só ele já é mais do que o 7. Robotização existencial. Está danado, isso aí abrange a vida toda da pessoa. Quase a terra inteira. Aí, por cerebralização. Você quer coisa pior do que isso? Como é que fica? Agora, Valdo. Esses aqui foram escolhidos a dedo, né? Vocês devem ter visto. Né? Eu poderia colocar, que tem muita coisa que a gente não colocou. Os negócios de assídia, aquelas coisas todas que tem. Sim. Agora, você considera que o intermissivista pode se encaixar aqui numa condição dessa? Eu não ponho a mão no fogo em tese, em consciência nenhuma, tá certo? Eu não ponho a mão nessa cumbuca, não me peça para colocar a mão. Mas agora, em tese, o intermissivista já passou por isso, já deixou, já descartou, já mandou para o acostamento escuro. É o menos provável. Me inclua fora dessa, ele fala. Inclua o intermissivista fora dessa. Mas, em tese, quem é que vai saber? Consciência humana resolve uma hora para outra. Né? É igual aquela pessoa que não pode usar chocolate, é só usar, cria problema. Acaba usando. Dá uma alergia na pessoa, cria um problema, até morre.
Tudo isso acontece. Até em filme americano tem essas coisas sobre chocolate. Então é um perigo. Como é que fica? Né? Mas o senhor já observou na prática, assim, dentre os intermissivistas que o senhor conheceu, eu já observei algum na prática, nesse caso? por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, que hoje eu estava estudando, não posso falar no nome dela aqui. É uma moça muito inteligente, que esteve com a gente durante muito tempo. Faz alguns anos, eu saí do Rio, não tive mais contato com a pessoa, etc. Tal. Agora, o que se passa? Quando eu saí, eu já tinha lavado as mãos. Eu falei assim, essa aí não dá certo. Porque ela já estava com uma porção de ideia super antagônica, tudo alterado. Ela tem curso intermissivo, que eu sei da história toda, muito inteligente. Então a pessoa agora esteve lá com essas pessoas, esteve no lugar onde ela mora, o negócio todo. Então viu. Ela mudou, ela está uma baleia, aumentou muito. Então aquilo mostra que é uma fuga. Foi na casa dela, está tudo desorganizado, é uma bagunça a casa, está até suja. Entende? Agora, a pessoa está estudando muito, está na faculdade, está aumentando as coisas, então ela dá muito valor para o processo formal. Mas não se cuidou, desorganizou. Agora, faz anos, faz uns 15 anos, que eu abri mão dessa pessoa. Está caminhando tudo para onde eu tinha pensado. Agora, caminhei por quê? Deixei para lá por quê? Porque não adiantava. As últimas coisas, ela ainda mandou os troços assim, essa pessoa mandou os negócios aqui. E totalmente errado, abordagem forçada em cima, tudo. Eu estou vendo agora que a situação está pior. Quem me falou essas coisas, eu falei assim, eu te peço, não toca nesse assunto com ninguém, não fala nada sobre essa pessoa, que dá pena. Então você veja, é intermissivista. Outra coisa, vai dar trabalho para vocês. Vai dar trabalho, não é só para mim, vai dar trabalho para vocês, porque essa pessoa tem amizade com muita gente por aí, etc. Tal. Agora, diz que está assim, 100 e tantos quilos, piorou tudo. A pessoa dá pena. Então, por exemplo, eu já tinha visto isso e eu não vi jeito. Pelo jeito da pessoa, agora tudo é um processo de... Agora, você pensou o passado, o que não era essa pessoa, em matéria de liderança, de corte, as coisas todas, como é que não seria? Não é fácil. Às vezes, ela está fazendo até demais. Já é um avanço, que o negócio tem... A ficha deve estar carregadérrima. Entende? A gente sabe que cada caso é um caso, mas tem algum fator específico que o senhor considera para abrir mão da pessoa? É esse caso lá, a hora que a pessoa não admite os fatos, a hora que não tem racionalidade, ela é racional. Por exemplo, a pessoa está terminando mestrado, ela é racional, e ela não admitia os fatos que eu falava, explicava tudo, não adiantava, torcia tudo. Eu deixo para lá, não me interessa. Interessa se fez curso intermissivo, se é bonitinha, se é isso, se é aquilo. Professor Val? Nesse caso, só abre mão, porque aí é aquela questão de o senhor estar sendo conivente com os assediadores, é mais por esse, a gente continuar, como é que fica? Tem muita gente aqui que tem contato com essa pessoa, mas ela está. Dizem que ela está, a pessoa, combatendo todo mundo, sem exceção. Tudo que aparece na frente dela desanca. Outra coisa, quando a pessoa vai chegando na maturidade, chega isso. Eu falei assim, essa pessoa deve estar com uns 40 anos, 40 e pouco, é isso mesmo. Então já passou a fase, ela já está na maturidade. Então ela regrediu para algum processo de vida anterior violento. Agora, eu tinha visto isso no Rio. Se eu fosse contar para vocês, vocês iam ver o negócio que eu falava, isso tudo. Você sabe da história toda. Não. Ah, foi? Já teve gente que esteve na casa dela 5 horas. Eles acharam que a casa está suja, tudo assim desleixado. Está muito estranho. A pessoa chegou com os olhos desse tamanho em cima de mim, horrorizada com tudo que viu, não pôde ajudar nada. E não adianta querer falar. Ela desanca com o mundo todo. Não sobra ninguém. Entendeu?
Num caso como esse, a pessoa é intermissivista, mas entrou nesse processo regressivo. Assim, em termos de prospectiva para uma intermissão próxima dela, ela volta a fazer intermissivo? É até curioso, né? A gente saber o que vai acontecer, né? Não, melhor que ser fininha, Sim. Coisinha à toa. Se vê o que vai dar isso, por quê? Outra coisa, quando nós decidimos nessa vida ficar para cá ou para cá, isso repercute no nosso ciclo de relações do passado, todas as vidas. Se uma pessoa entrou para o lado negativo, tudo quanto é gente do passado dela vai ter afinidade com ela. Então o povo que ela vai criar de ciclo de relações intermissivo vai ser uma... Você puxa, os afins se atraem. Agora, como é que fica? Agora, veja, a pior coisa que tem num caso desse, que é o processo da melancolia, é a hora que a pessoa vê tudo que estava na mão e ela jogou tudo fora. E ela tem consciência daquilo. Tinha consciência antes, durante e depois, quer dizer... Eu tenho uma pena danada disso. Agora, eu vi esse negócio no Rio e vi e falei assim, tchau. Nunca mais toquei no assunto, nunca mais falei na pessoa. Mandou para cá, ainda tinha ainda umas heterocríticas que tinha mandado. Eu falei indiretamente, sem falar quem era aqui. Nunca mais toquei nesse assunto, e já faz alguns anos. Agora, foi lógico que nós inauguramos aqui. Faz mais de 2 anos isso, né? Foi, né? Professor. Agora, o meu negócio, eu já saí do Rio, foi do século passado que eu estava lá. Faz uns 15 anos que eu deixei para lá. Nesse caso, aqui no B, nesse caso você comentou assim, que a pessoa você estava falando, a pessoa está com sobrepeso, nananã, e ela deve ser líder da corte. Você falou alguma coisa assim ou eu entendi mal? Eu que falei agora? Não, o que eu falei é o seguinte, ela deve ter sido líder de alguma coisa muito séria de poder. Então poderia ser a corte, poderia ser alguma máfia, alguma quadrilha, algum processo intelectual sério. Agora veja, essa pessoa faz força. A gente sempre viu, é super inteligente. Não, mas o meu questionamento é qual a relação que você fez disso com o sobrepeso dela? Não, isso é porque o povo me falou hoje. Não, eu sei, eu conheço o caso. Assim, Valdo, é uma coisa impressionante, eu não reconheceria a pessoa. Não, eu sei disso. Ela falou, se você vê a pessoa, você não vai reconhecer, você não vai saber quem é ela. Não, eu quero saber o que virou outra pessoa. Não, a minha pergunta é... Agora, isso é fuga. Se a pessoa, ela já descuidou do corpo, é o desleixo do corpo, descuidou da casa, mostra que ela já jogou a toalha e está contra o mundo. Então, veja, há um autoassédio tão forte que pegou o passado dela. Ela entrou numa faixa escura do passado dela. Então, mas você fez uma relação de sobrepeso com a corte? Ou na sua cabeça, ou eu que entendi mal? Não. O sobrepeso é um aspecto. A corte, que é o poder, é outro aspecto. O desvio dela é outro aspecto. Isso aí tudo está dentro do contexto, mas não tem nada a ver. Você está entendendo? Agora, que é uma coisa para a gente pensar, isso aí é seríssimo. Agora, veja, eu já vi vários assim. Eu já vi gente que foi intermissivista, passou por aqui, já dessomou muito tempo antes da hora, cheio de besteira. Eu vi um monte. Agora, isso é inevitável. Eu não sei qual é o percentual de perda. Sabe como é que é? A quebra do curso intermissivo, eu não sei. Isso eu ainda não examinei, eu não tenho ideia. Nunca me falaram. Uma vez eu até cheguei a perguntar, mas não me disseram. Eles acham que descer, tem que estudar mais. Agora, no caso de a gente ter a capacidade de fazer prognóstico, uma situação dessa é muito difícil ela ser uma retomadora, né? Não, é muito difícil. A probabilidade é o seguinte, mas prognóstico é ver o que a pessoa está tentando, você chamar a atenção e ela não seguir. Quer dizer, o prognóstico mais sério é aquele que você falou para ela não seguiu. Agora, tudo é um processo de despique, de poder, de cotoveloma, de querer ficar por cima de tudo, de sobrepairar na força. Sobrepairamento
Não é na força. É espontâneo. É pela verbaciologia. É a vivência. Não tem jeito de fazer sobrepairamento baratrosférico. Não existe isso. Então, isso nós temos que entender. Não tem outro jeito. Gostaria de saber o que é a síndrome da abstinência da baratrosfera, que está em detalhe, página 20. Quem é que quer falar? Vocês que são especialistas. Não, você que é especialista em baratrosfera. Eu e o Loche, né? Chato. Não, sozinho eu não vou. Mas fala, Adriana. Tem um verbete da síndrome da abstinência da Isso. baratrosfera. Então é aquela pessoa que ela viveu muitos anos na baratrosfera, que é aquela parte extrafísica mais doentia, e quando ela vem para aqui, ela nasce, mas ela vai tendo saudade daquele período. Então ela começa a aparecer os trafares, aquele lado mais negativo dela, como se ela tivesse um banzo daquele período mais doentio. Então é essa a síndrome. Mas vale a pena dar uma lida no verbete. Perfeito. Ô, Hernandes, o que você queria? Em sindromologia, gostaria de entender aí, em mais profundidade, a síndrome da distorção imaginativa intencional. A distorção imaginativa intencional. O caso todo é o seguinte: nós temos na vida as decisões nossas pela intelectualidade, e a intelectualidade ela é muito assim, vamos dizer, acionada pela imaginação. Então a imaginação é a fantasia, tudo aquilo que a pessoa elabora, a elucubração dela e as coisas todas. Agora, quando ocorre que essa pessoa, por exemplo, ela pega a imaginação e começa a distorcer intencionalmente, por exemplo, o caso dessa moça, é justamente isso. Uma das síndromes que ela sofre é a síndrome da distorção imaginativa, pelo seguinte: por que ela fica só em cima do negativo a respeito dos outros? Por que ela não vê o lado bom das pessoas? Por que ela está reclamando de todo mundo? Há um queixume generalizado para o cosmos. Isso é a distorção imaginativa. Ela está imaginando, talvez, que aquilo que ela é superior a tudo isso, que isso é até uma injúria existir perante ela, uma condição dessa, é como se nós todos fôssemos favela perto da metrópole que é ela. Então, ela mora, você está entendendo? Na capital. E nós somos aqueles favelados, abaixo de pó de traque, que estamos na periferia da situação. Ela não quer saber disso. Há um fedor generalizado com vocês. Não quero saber. Entende? Então, isso é que é a síndrome da distorção imaginativa. Então, a imaginação distorce a realidade. Agora, isso tudo é intencional. Eu estou dando um exemplo baseado nisso que a gente está falando, o mesmo caso. Mas agora, Hernandes, vamos pensar que você vai ver que isso é muita gente assim. Quer dizer, aqui, de qualquer jeito, a imaginação é um processo mental que não tem uma determinada lógica. Você é uma pessoa que tem muito bom humor. Então vamos falar nesse aspecto seu de bom humor, mas não no seu, mas do povo que é humorista. Aquele humorista que pega e só vê o lado pior das coisas para fazer o humor dele. Tem um monte de gente. É imaginação, presta atenção, distorcida intencionalmente para ganhar algum lucro. Como é que você fala? Tem um lucro. O valor agregado. Baseado em quê? No pior da pessoa. Então, por exemplo, aquele caricaturista que só pega o pior, porque a caricatura geralmente pega para deformar aquilo que a pessoa já tem como deformação. Entende? E por aí vai. Então, por aí você vai entender. Eu estou falando a linguagem do Hernandes, porque ele é o cara de bom humor aqui. Entende? O palhaço sou eu, mas o humorista é você. Eu engulo essa. Cada um faz o que pode. Né? O clown sou eu, hein? Agora, por exemplo, existe outra coisa também. Já que você falou aí, o ator ou atriz, quando ela distorce pela imaginação, a fala que ela tem, e chama
é o caco do artista naquilo que ele deve falar. Você sabe que no teatro, no cinema, na televisão, o que é mais importante é a imagem e o diálogo. Então, na hora do diálogo, que a pessoa entra, ela coloca o caco, que é a parte dela. A Dercy Gonçalves, que era cômica, era especialista em caco. Agora, ali você já viu, às vezes carrega, passa da conta. Devia chegar até 90%. Ela falou em 150% a mais. Então, piorou tudo. Estraga tudo. O besterol, por exemplo, tem muita coisa assim. Isso aqui seria um tipo de assédio mental somático? O quê? E essa síndrome seria um tipo de assédio mental somático, seja ligado à questão Não, todas essas coisas lá, pelas tantas, você sabe, aquilo que o Allan Kardec chamou de espírito zombeteiro. Vem o regimento de espírito zombeteiro em cima dessa pessoa, tá na cara. Sempre tem. No espiritismo era muito comum o povo falar, não, cuidado, que o cara aí é espírito zombeteiro, cuidado. Quer dizer, ele já era encarnado como espírito zombeteiro. Esses são os piores que tem, são os mais assediados. Pode falar. Sim. Está dando para ouvir? Seria que haveria o efeito contrário? O senhor falou que se a pessoa vai errando, ela vai pegando aquela parte mais negativa do passado dela. Agora, se ela vai acertando, ela buscaria também, de repente, as companhias, as vidas que ela acertou mais? Sim. Por isso eu falo que a vida mais importante hoje nossa é aquela... Eu vi isso muito cedo, aos 14 anos. Então, eu comecei a ver tudo pelo lado dos amparadores, aquilo que interessava. Você vê, ninguém pode falar que eu não tenho amigos extrafísicos. Não adianta o que vocês pensam. Eu sei o que eu vivo. Sim. O que é. Eu criei isso. Eu fiz o ambiente do meu círculo de relações extrafísicas. Não sou besta. Vamos dar valor a quem tem valor. Você entendeu, não? Sim. Então, por exemplo, eu comecei a ver todo mundo que eu tive relação, as coisas que eu lembrava dos problemas do Zéfiro. Vamos lembrar tudo isso. Agora, a hora que você começa a ter esse ciclo aumentando, depois vem um já espontâneo, você não precisa nem de ir atrás, eles vêm. Você entende? Está do nível que você já criou. É um processo de ciclo de relações evolutivas. Todo mundo tem. Não tem jeito de fugir disso. Eu já escrevi muito sobre essas coisas. Círculo de relações interconscienciais evolutivas. É a nossa base. Agora, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, todos esses efeitos upgrade, quer dizer, a maior, positivos, homeostáticos, sadios, você está entendendo? Isso tudo, o que significa? Significa que tudo que juntar vai ser positivo. Olha o que aconteceu. A hora que nós fizemos, instalamos as coisas, fizemos aqui o CAE. Eles acabaram trazendo o interlúdio, que eles tinham que criar mesmo alguma coisa por aí, fizeram aqui. Tudo a atração. Tudo é círculo de relações extrafísicas. Essa turma toda que está aí, ó, todo dia tem gente aqui. Eu, por exemplo, eu poderia vir aqui e começar a falar para o vazio, que é aquilo que eu falava no Espiritismo, que era o passo para o escuro. Eu posso começar a falar aqui sem ninguém, que vai ser produtivo. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou falar no deserto, nem no vazio, ou julgar pérolas aos porcos. Vai ter gente por causa da turma de curso intermissivo. E esse povo está me entendendo quando eu falo. Não é aquele negócio da pessoa chegar e não entender o que é que eu estou falando, o português que eu digo aqui. Não, tem gente entendendo. Se eles não estivessem entendendo nós todos aqui, eles não viriam. Isso não continuaria. E tem gente que eu já vi aqui mais de uma vez. Eles vêm aqui às vezes. Não, tem uns que vêm assim 3 semanas. Tem uns que gostam até de vir quando eu estou sozinho, vem aqui, já vem comigo, eu já falei isso aqui. Vem, fica aqui perto. Sabe como é que é? Para ver o que eu estou fazendo, como é que é, para entender. Um dia desse eu tinha que explicar para um aqui. Aí eu comecei como se estivesse cantando, porque senão ia chegar gente e achar que eu estou doido. Então, só para a gente tapear a doidura, né? Você sabe, na minha idade, qualquer bobagem que você faz é pior do que na sua. Você está entendendo? É o estigma da idade, não tem jeito.
careca de barba desse jeito, como é que fica? Pode falar, Marilton. Oi. Eu queria que... Obrigada. Em numerologia, eu gostaria que você aprofundasse esse traço mor redutor da autolucidez. O caso todo é o seguinte, eu escrevi uma série de coisas sobre redução da autolucidez, não é? E tem uma série hoje, inclusive, de verbetes sobre esse assunto. O problema nosso mais sério, quando chega a esse nível, por exemplo, do intermissivista, que já dá valor e já reconhece a expressão e a excelência do problema do discernimento do mental soma, a pessoa começa a ver tudo que seja redutor de discernimento dela e começa a evitar isso. Tudo que reduz. Então, por exemplo, a maioria das coisas que eu às vezes combato, ou que eu desampo aqui, que vou acabando, que faço crítica, heterocrítica, etc., todos são redutores do discernimento. Por exemplo, uma imaginação exacerbada, é preciso ter cuidado porque pode ser redutor. Arte, de modo geral, reduz o processo. Problema de efeitos, por exemplo, de esporte. Se for excessivo, até a Olimpíada pode ser redutor de discernimento. O processo de belicismo é um dos maiores redutores de discernimento que tem. Outro redutor é qualquer coisa de fanatismo, seja político, artístico, seja do ponto de vista desportivo e seja o pior, religioso. Todos esses são redutores do discernimento. Agora, o redutor de lucidez e redutor de discernimento é o que nós temos que combater. Nós, por exemplo, uma boa parte aqui, eu já podia ter sido serenão. Nós não chegamos a ser serenões devido à redução de discernimento, que a gente se acomodou com a coisa. Ficou no meio do caminho, não fez força para prosseguir. Então, como é que fica? Agora, outra coisa que eu fiz, viu, Manusa, que é importante a gente pensar nessa questão da redução do discernimento e da lucidez, que é a lucidologia, né? O estudo disso é aquilo que eu falo. Se alguma coisa não presta, não presta mesmo. Não adianta querer fazer uma produção de maquiagem em cima. Edulcorar aquilo, fantasiar, colocar açúcar, açucarar. Isso não adianta. Embelezar um processo não adianta. Por exemplo, já pensou? Eu vou trazer uma metralhadora e colocar um monte de flores na metralhadora. Isso é tapiação. Besteira é essa. Já pensou? Uma metralhadora cheia de flores. E existe disso, você sabe. O povo faz isso. Então o negócio é muito sério. Essa edulcoração, por exemplo, é típica da redução do discernimento. Das piores que tem. Redução de discernimento. Por exemplo, isso que eu estava falando aqui da gestante bomba. Você quer coisa pior? Essa que é redução. A pessoa ficou pior do que um primata. Pior do que a lioma. A lioma mata a zebra porque todo mundo está com fome. Aquilo ajuda até a evolução da zebra. Até um certo ponto. É daquele jeito. A biologia foi feita daquele jeito. A evolução é feita daquele jeito. Agora a pessoa vai lá, igual esse cara lá, e mata aquele monte de gente. Faz uma limpeza étnica. Você pensou? Como é que fica? Eu não gosto de limpeza étnica nem com respeito a bicho. A hora que eles começam, houve aí uma nuvem de gafanhoto, vamos acabar com tudo. Eu tenho pena dos gafanhotos. Eu acho que não devia ser feito isso, devia dar um jeito. Por que que houve? Se houve a nuvem de gafanhoto, é porque alguma coisa o homem fez errado, que acabou a comida e alterou alguma coisa. O processo da escala de suprimento da alimentação foi cortado em alguma parte. Então o homem tem culpa disso. Os gafanhotos não tem nada a ver com isso. Agora eles vêm. É igual a questão do gibi, que vê a nuvem de gafanhoto, o cara lá, com a barba desse tamanho. Quando passou, ele perdeu a barba. O gafanhoto comendo até a barba dele. Quer dizer, isso é que é limpeza étnica, no caso. Você está entendendo? Feito pelo gafanhoto, que depois vão atrás dele. Entende? Então, isso é que eu estou chamando a atenção da história. Entende como é que é? Muito bom. Vocês veem que tem sua lógica muito séria nisso tudo.
Agora, os redutores, nós temos uma série mas tem uma série também de verbetes que são dos redutores. São esses que são da parapatologia. Agora, ao todo, eu estudei mais ou menos 100 redutores. Professor Valdo, aqui. O senhor podia, na página 19, na primeira página, esse megapensene que o senhor colocou no meio, os trafares, cresce. O senhor podia desenvolver a ideia? Não existe trafarzinho inofensivo. É o segundo. Quer dizer, todo trafar, por menor que seja, ele ofende. Ele cria problema. Os trafares crescem. Como é que é isso? Os trafares crescem do jeito que os trafores crescem. Agora, é lógico que o trafar cresce igual o rabo de burro, para baixo. Para baixo. Agora, trafar é uma fraqueza íntima, que é um traço da pessoa. É uma fraqueza íntima. É um busíris, é um nogódio, é o loco menor resistência da pessoa, o local de menor resistência. Agora, os trafares crescem. Vira trafarão. O trafarão denomina a pessoa, classifica o indivíduo. Quer dizer, para não deixar crescer, é bom transformar em traço-força. O negócio caminhar para o traço-força. O negócio é pegar o mega-trafar e dar um jeito através do seu traforzinho. Aquele traforzinho para derrubar o mega-trafar. Pouco a pouco dá jeito. Mas um com o passar do tempo, você fica com mega-trafor e só com trafarzinho. Mas um traforzinho consegue trabalhar? Depende de você, se você ali, se eu tenho algum exemplo? Autodeterminação, você chega lá. Autodeterminação. Porque o processo todo é de intenção. Se a pessoa já classifica o propósito cosmoético, tudo começa a melhorar. Então, a classificação do propósito cosmoético, pensa só nisso. Isso aí é seríssimo. Quer dizer, aquele objetivo evolutivo, acabou. Aí a coisa toda caminha para melhor. Muito obrigada. Tem alguém que está com você? Por favor. Página 20, né? Você pode aprofundar esse conceito da paragenética patológica? Assim, a paragenética é patológica. Vamos estudar isso. Por exemplo, uma pessoa que foi mafiosa, ou daquela época por exemplo, da sociedade que tinha duelo. O cara foi um grande duelista, capa e espada. Você está entendendo? Você sabe que essas coisas de capa e espada, isso foi até o século XIX, ainda tinha gente fazendo duelo e tudo. Então você veja bem, essa pessoa está acostumada não a fazer isso que nós temos. Quer dizer, um debate, uma discussão aqui de palavra. Nós aqui digladiamos com as palavras. Mas ele estava habituado com a espada. Ele queria colocar um negócio no pescoço do cara, ou furar o olho do outro, etc. Tal. Então, ele está preso a essa condição. Aquilo permanece, aquilo vem, aquilo fica arraigado. Então, por exemplo, muitas dessas pessoas que não sabem debater, que ela começa a fazer uma refutação, daí a pouco ela vai no argumento ad hominem, que vai contra a pessoa e não contra a ideia, estudo é duelista, renascido. É gente dos duelos, da capa e espada. E outra coisa, problema de corte, ele era de onde? O que ele fazia? Era guarda do rei? Guarda de quem? Guarda do Mazarão? O cara era mazarino, depois eles mudaram para Mazarão, ficou francês. Então, o Mazarin tinha uma guarda, historicamente. Agora, veja bem, o cardeal tinha uma guarda armada que mandava matar os outros. Então, pensa bem, o Mazarin, se ele chega por aqui, como é que ele é?
genética patológica, que queria entender assim, em termos de conceito, na escala evolutiva. Até um determinado nível, a gente pode dizer que a paragenética ela é toda patológica. Toda patológica. Não tem como... Agora, você tem que explicar uma coisa, tem que entender uma coisa. Por exemplo, a paragenética da lioa, quando ela mata a zebra ou o gnu, não quer dizer que seja patológico. Aquilo é a natura, é dela, é da natureza dela, é natural. Então nós temos que entender isso também. Agora, se uma pessoa chega para você e fala assim, não, isso aí é da minha natureza, você, então eu reconheço, você é um primata. Tá bom. Então a pessoa devia chegar para a gente e falar assim, eu sou um primata. Valdo. Ainda não sou homo sapiens. Homo sapiens sapiens, que é esse? Eu sou só o sábio. Agora, quer dizer, vamos dizer assim, essa diferença, essa assimetria. Essa diferença, vai... então, é de autolucidez, de hiperacuidade, de holomaturidade, de autocompreensão, autocognição. Está faltando. A pessoa não tem. Agora, veja, essa cognição que falta mais, é isso que eu vim falando para vocês. Priorização. Prioridade. Por exemplo, essa nossa, que nós estávamos falando aqui, o que é que falta nela? Prioridade. Agora, Valdo, com base nisso que você acabou de responder para a Dulce, então a patologia dentro da paragenética, ela inicia concomitante com o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio maior, né? É esse livre-arbítrio que, por outro lado, é que começa a permitir... Porque até então é o instinto, é a natureza... daquela consciência. É a hora que a pessoa muda o instinto. Certo. Entende? Ela devia de deixar o instinto, às vezes ela prossegue. Ou senão ela desvirtua, ela retorce o instinto. Isso aí é o pior. Então a patologia... Então, por exemplo, presta atenção. Uma pessoa que é um homem, um homo sapiens, ele se torceu o instinto, ele fica muito pior do que qualquer... vamos dizer, lobo, hiena, tigre, qualquer um desses que seja furiosos. Os furiosos pela natureza. Você está entendendo? Ele se transforma muito mais do que aquele povo. Agora, por quê? Porque ele também já foi aquele povo todo. Já foi essa gente. Tem inteligência, já sabe mexer com as coisas. Outra coisa, tem um corpo que permite muito mais. Ele não anda de 4 mais, não se arrasta, não é proto-reptiliano mais. Então, pensa bem nisso. Agora, veja, são essas coisas que ocorrem com o povo que fica na baratosfera. Quando eles estão no ponto de cair fora, é porque já pensaram isso tudo que nós estamos falando aqui. A hora que começa a pensar isso, eles caem fora. Só para fechar esse raciocínio, então, a patologia, seja em que instância for, sempre tem uma conotação da anticosmoética, né? Sempre. Isso é óbvio. O que mais? O que você quer chegar com isso? Não, era só pegar desde aquele momento que a consciência começa a ter um pouco... Agora aqui, hoje o professor Chaim Pereira está chegando de Manaus para o evento de democracia direta. Estamos com 39 inscritos. O nosso mestre de cerimônia será o âncora da CBN, Luiz Henrique Schaffer. O evento começa na sexta-feira, dia 3, quer dizer, daqui 3 dias, e vai até domingo, dia 5, com o lançamento da pedra fundamental da Ágora Cognopolita. Convidamos a todos os moradores da Cognópolis e voluntários da CCCI para se inscrever. Isso é o doutor Eduardo Martins que está falando aqui. Professor Valdo. Eu confio em vocês. É aquele homem ali. É que a gente queria hoje convidar a professora Ami para falar aqui rapidamente sobre a questão da politicologia, a importância da politicologia nas nossas questões. A Ami está aqui. Pode chamar. Então, pode falar. Bom, eu acho interessante que o senhor estava falando aí dos ex-duelistas, né, que tem toda a dificuldade de estar debatendo. Então, eu acho que muitos de nós que fugimos da política é porque sabemos, né, lembrança de que não fomos assim tão limpinhos no passado quanto ao uso do poder, né. Então, eu acho que estar participando desse evento é muito importante
porque não dá para fugir da política. A gente tem que reciclar e aprender a usar de uma maneira melhor, né? E eu acho que realmente todo está sendo feito aqui na Cognópolis com relação à democracia direta. Eu acho que é a maneira da gente estar reciclando isso, está passando a usar isso com um traforzão, né? Deixar o trafarzinho, não é isso? Você olha como é que eu acho que é um verdadeiro prodígio, que faz 9 anos que nós temos esse tertuliário, nunca uma pessoa deu tapa na outra aqui. Sendo que o Senado brasileiro, o povo bate, a Câmara, o povo bate, o futebol, o povo bate, até mata os outros. Tudo lá dentro. Aqui nós nunca tivemos um tapa na cara. Nem xingamento, agora, né? veja, hein? Nem xingamento tampouco. Pois é, mas presta atenção, um tapa na cara. Nunca houve um tabefe bom, daquele tal. Nunca houve. Agora, o que é que tem um gongo. Pode ser que ainda tem gente que tem vontade de fazer isso, mas nunca foi feito. Em 9 anos. Eu acho que isso é o máximo, isso é um prodígio. Agora, veja, precisa de dar uma aclamação e colocar um monumento para esse povo que já superou isso tudo. Já pensou? Pense só nos duelistas. Não, eu vejo que esse aprendizado do debate, eu considero uma das coisas, para mim, mais importantes que eu estou aprendendo aqui. Agora, a gente hoje tem uma pessoa aqui que tem me ajudado muito através dos anos, desde a época do Centro da Consciência Contínua, e está completando seus 17 anos hoje, de alto nível. Eu queria que vocês dessem umas palmadas, sabe? Que é a Marilsa que está ali. Olha o sorriso dela. Olha lá, olha o sorriso de 17 anos dela. Tá certo? E, professor, a Marisa está convidando a todos para um bolo, para degustar o bolo do aniversário dela aqui no final da tertúlia, na entrada da tertúlia. Não entendi nada. Vai ter um bolo. A Marisa está oferecendo o bolo, que vai ser bolo que vai estar lá na saída. Na entrada do tertuliário. Você vai falar isso, a maioria vai sair mais cedo. Não, se quiser, estou lá esperando. Fala que só a hora que acabar que vai aparecer o bolo. Sim, somente ao final da tertúlia. Depois dos recados. Você entendeu, né? Valdo, eu estou fazendo hoje o que eu queria fazer já há muito tempo, né? Trazer um bolo no dia do meu aniversário aqui para o pessoal. É uma alegria muito grande estar comemorando meu aniversário. Eu estou até curioso de ver esse bolo. Deve ser uma nova Brasília. Ano que vem você faz 8.0, eu faço 7.0 e nós vamos comemorar junto lá no discernimento. Vai ser uma festa só. Já está me encantando com um ano. Estou contando. Um ano de previsão impressionante. Valdo, nós vamos contar o marco aí da longevidade, cara. Você tenta 70. E você? E eu tento 80. Você tenta. E nós vamos cantar parabéns junto aí, numa data comum. 80. Tá bom. Ela se tenta. Né? É a vida. Mas olha, voltando então aqui ao processo do trafarão. Quem é que quer estudar mais o trafarão aí? Pode estudar, pode me estudar, estou aqui. Né? Trafarãozão. O cara perguntou para mim, quando eu estava falando um dia desse sobre isso aqui, você vem cá, mas trafarão é a pessoa que sim. Mas e o trafarga? Não, esse é o trafarazão. É o jeito, né? Professor, em relação ao intermissivista que pode virar um trafarão, o que acontece? Todas aquelas ideias intermissivas, elas ficam adormecidas, não conseguem supitar? O que acontece? Não, ele procura esquecer, não ele tocar naquilo, ele foge. Sabe como é que é? É a fuga. É muita gente que foge, é fuga, não quer tocar no assunto. Agora, geralmente essa pessoa, ela se desterra, ela faz ela mesma, se manda para algum lugar para ficar livre. Autoexclusão. Outra coisa, eles não gostam da nossa presença. Que lembra, né? Tem gente que começa a me evitar. Você está entendendo? Que não quer pensar. Por quê? Se ele me vê, mexe na consciência dele.
Assim são os professores do instituto. Sim. Tem gente que não pode ver os professores do instituto. A pessoa não se sente bem. Por quê? Ela sabe que ela está errada, ela não quer mudar, ainda está sem força para isso. É um constrangimento, isso dá para dizer. Constrangimento, mas horrível, terrível. Agora veja, é o caminho da melina. Muita gente já entra na melina com isso aí. Mas não está fazendo nada. Mas no curso intermissivo, provavelmente essa pessoa estudou os mataburros dela, ou não? Ou depende do nível do curso intermissivo? Por exemplo, o caso dessa aí que nós estamos falando, pela inteligência dela e o nível que é acima da média, você vê que não tem saída. Ela não só estudou, ela sabe tudo. Agora, como tinha muita coisa desviada no passado, o povo do passado veio. Foi isso que eu vi há 15 anos. 15 anos. Veio em cima, ficou e ela se acomodou. Exalta o ego. Então voltou tudo à época de capa e espada que eu estava falando. Não, mas aí deve exaltar bem o ego, né? Exalta o ego, a pessoa começa a se achar cada vez melhor, deve ser alguma coisa ela assim. tinha um processo também de infantilismo, né? Isso aí contribuiu para essa condição mas toda. Mas ela superou essas coisas todas. Porque naquela época era muito forte esse processo do infantilismo dela. Mas ela superou agora. Tudo é fuga. O infantilismo é fuga. O processo de engordar é fuga. O desleixo consigo e com a casa e tudo mais é fuga. E a pessoa, então, se centraliza numa coisa onde ela domina e onde ela mostra poder. E esse poder, então, mental, somático, intelectual, ela dá muita força para isso. Então, ela se realiza por ali. Mas chega num certo ponto que ela fica cáustica. O nome que o povo gosta mais para classificar isso aí, inclusive na psiquiatria, é uma pessoa cáustica, ríspida, difícil, hein? Não, é distimia. Nós sabemos que é distimia, mas veja, é uma distimia universal, no caso. Entende isso? Valdo, nesse caso, aqui no D, quando a pessoa, por exemplo, é sua amiga, tá? Um amigo seu que você tem, e ele entrou lá nos assédios da vida tal, e acabou saindo pela tangente, mas você consegue manter um certo contato com essa pessoa. Qual a melhor forma de você tentar ajudar essa pessoa, sabendo que ela não quer? Você dá um exemplo que você está melhorando cada vez mais e criar problema para a pessoa, para a sua melhora. Mostra sempre que você está melhor, por causa disso. Então, a pessoa fala uma coisa ruim, você fala uma coisa boa. Ela faz um negócio de uma pessoa negativa, você fala o bom. Isso aí liquida com a pessoa. Ela te deixa em paz ou conserta. É isso que eu faço com isso. O que aconteceu aí foi justamente isso. Então, e outra coisa, eu geralmente levo para especificar o negócio. Mas não, mas isso aí é muito pequeno para você. Você está dando muito valor para uma coisa que não tem valor. Eu estou tentando uma coisa muito maior. Olha o que eu estou pensando. Não é maior do que isso? A pessoa nem responde, porque ela viu que não tem resposta. Então, com isso, você está dando um exemplo, inclusive pela interrupção, pelo coloquialismo, pela exposição do processo. Isso aí muda tudo. Cria problema. Hein? Vai ficar o quê? Mas é isso que eu quero, que ela sinta pior. Para ela reagir. O que você quer? O remédio tem que ser amargo, minha filha, senão a pessoa não dá valor. Você não vai me dar uma receita, doutor? Quantos já me falaram? Muitos já devem ter falado para você. Você só conversar não adianta nada. Tem que dar uma prescrição do remédio que a pessoa sinta o remédio, senão não adianta. Mesmo assim, não adianta. Nesse caso aí não adiantou nada. Professor Valdo. Outra coisa, ela está falando coisa negativa. Eu falo só coisa positiva. O que eu estou fazendo de pior? Não tem nada de pior. No meu caso, não. O problema é dela. Você quer que eu fale? Você tem toda a razão. Você matou só um? Mata 5, deixa disso. Mata por atacado. Você está doido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema é esse. Agora, às vezes, ela tem que pensar que ela está errada. Outra coisa, ela não está se sentindo bem pelo que a pessoa esteve lá, agora recente. Ela está reclamando, se queixando e metendo o pau em tudo. Quer dizer, ela está numa baratosfera total. Pois é, total. Ela, não, é isso aí que se eu estivesse com ela, eu ia falar, vem cá.
você tem uma cliente muito séria, uma paciente, você esqueceu disso. Valdo, uma questão que esse assunto se aplica é quando você volta na família com um parapsiquismo um pouquinho melhor. E começa a ver as diferenças entre você e os elementos da família. A sua saúde. Porque isso acontece, você toma um impacto, né? Porque você tem um referencial. Não, eu não tomo impacto. Quem toma impacto são eles. Não, mas assim... Sempre foi assim. Eu digo impacto no seguinte, você tem uma imagem, quando fica muito tempo sem voltar, sim, mas a gente já você sabe. tem aquela imagem da criança, né? Da sua ilusão. Quando Não, você o vê pior não é isso. Aqui o pior não é isso, não. O pior é que você chega e vai ver, o povo está na mesma vidinha de sempre. Se é do interior, então é interiorose total. Aquilo plastificou. Você está entendendo? Está tudo paradão. Não mudou nada. Então você deixou a pessoa, a fala é a mesma. Não há novidade nenhuma. As novidades que tem é o seguinte: o mosquito que passou e entrou no nariz lá, que deu trabalho. A outra coisa que pegou no ouvido do fulano. Também o esquilo que eles descobriram que caiu da árvore. Aquilo então é uma notícia para o ano inteiro. Você está entendendo? Então veja, a vidinha está toda ali bonitinha. Então a conclusão que a gente chega quando você vê um caso desse: não adianta ter uma vida bem organizada e pacífica. Não vale a pena. Tem que haver... Tem um negócio que chama, como é que chama? Crise de crescimento. Sem crise de crescimento não resolve nada. É a dura realidade. Nada. Então, por exemplo, todo mundo que está com a vida muito boa está perdendo a vida. É isso que eu falo. Agora veja, desde que nós fizemos o Instituto eu falava isso. Criava uma celeuma danada, até explicar tudo. Sua vida está boa, você está péssimo. Isso aí. Tem que entender a situação. Não tem outro jeito. Professor Valdo, aqui no ar. A questão é a politicologia que nós vamos fazer. O senhor, na enumerologia, o senhor botou tudo com negativo. A politicologia, ela poderia ser positiva, para cima, levando para o traço força, já que não, se seria quiser, um exemplo. poderia. Não, eu estou em dúvida, eu pensei... Se quiser, poderia, sim. Não, mas aí é possível... Agora, você viu que eu não coloquei nada aqui sobre politicologia. Eu vi. Eu vou fazer os sete itens, né? Eu não coloquei, que é para não liquidar com a política. Porque quando... se nós estamos falando um negócio que é totalmente nosográfico, falar de político é óbvio. É óbvio? Óbvio. E aí pode ser positiva, quer dizer, chama para... Sei, mas Pois é, a contraposição. É preciso de ver se vale a pena, como é que é. O meu negócio é mostrar o que está errado. Aqui nós temos, a coisa mais séria está aqui, ó. Não, trinômio, sexo, dinheiro e poder. Que é a base de tudo. Está esse tudo é político. negativo, mito. Está lá no trinômio, a trinomiologia. A obnubilação resultante do trinômio, sexo, dinheiro e poder. Isso é a política. O resumo da política, a síntese de tudo. Quando eu chegar na letra T, eu vou fazer a politicologia desse verbete, né? Pois é. Agora o processo é esse. Eu tenho que estudar a parte nosográfica mesmo. Obrigada. Porque não tem jeito, trafarão. Agora, vamos supor que eu vou estudar o traforão. Aí sim, vamos pôr só a coisa boa. Traforão. Por exemplo, o traforão, o bom humor do Loche. É um traforão. Quer dizer, um mega trafor. Tá certo? Você, então, é o traforão daqui. Tá certo? Nem tudo está perdido. Aqui. Nem tudo está perdido. Professor. Nem tudo está perdido. Agora, existe uma coisa que ninguém falou.
casca-grossismo parapsíquico. Esse aqui é traforão, hein? Olha lá, casca-grossismo. Está em itálico. Está lá na caracterologia. O outro, autorretardamento. Quer dizer, a pessoa virou o retardado, evolutivo. Não é mental aí no caso, é muito pior, é evolutivo. A abolia antievolutiva. A abolia antievolutiva é isso que está acontecendo. Agora, Valdo, você volta e meia comenta aquele conceito da medicina do locus minoris, né? E a gente pode considerar, do ponto de vista da grupalidade, que o trafarão seria uma espécie de locus minoris dentro de um determinado grupo, não poderia? Consensual, que a partir dele ali pode criar uma série de problemas, não pode? É isso mesmo. Porque, às vezes, até hoje a gente tem uma questão de comunidade aqui. E a gente sabe, até por uma questão de generalização e preconceito, se um membro da comunidade faz alguma coisa, isso reflete no restante. Isso é óbvio, isso é princípio de percepção social, não é? E dentro dessa condição, o locus minoris, que representaria o trafarão, é uma questão delicada. Por exemplo, na relação com a cidade, na relação com as profissões aqui e tal, né? O próprio mini dissidente e tudo, né? Professor Valdo, na questionologia, a última questão aí, consegue reagir cosmoeticamente perante tal personalidade? É isso tudo que o senhor acabou de falar aí? De ser para cima, se a pessoa está para baixo? Sabe por quê? Como é que faz Quando isso? a pessoa é um trafarão assim, é difícil você reagir cosmoeticamente. Depois eu queria saber... Porque é uma irritação que ela cria no ambiente, aquele ambiente está assim, está todo alterado. O holopensene é negativo. Fica, às vezes, assim de assediador. Eu tenho em conta que o trafarão, principalmente o homem, ele é bem claro no alcoólatra, devido ao processo de assédio. Que eu nunca vi um alcoólatra desses, sabe, veteranos, que fosse sozinho. Ele sempre é um representante direto da baratrosfera. Então o trafarão é justamente o alcoólatra. Ele é bem um exemplo bem claro da situação. Aí vale aqui aquela regra, né, que a gente não consegue andar na baratosfera e ficar muito tempo, senão a gente fica lá. Aí, se você tiver um trafarão assim, você fica igual. Assim. Você tem que se precaver com... Tem que melhorar. Então, a situação aí do ambiente é a mesma coisa. Se você, por exemplo, conviver uma semana com um alcoólatra, eu quero saber depois como é que foi. Se você chegou na maca, ou chegou com dor de cabeça, o que é que teve com você? Se você conseguiu sair dessa. Não é todo mundo que pode ser. Você não pode pegar um alcoólatra e colocar numa casa que está todo mundo tranquilo. Numa semana pode acontecer tudo quanto é acidente de percurso. Eu já vi isso acontecer. Eu vi isso no interior, uma opção de coisa. É um fato. Por isso que eu falo, o processo é arranjar um hospital adequado, sabe? Não tem outro jeito. É perigoso. Porque aí limpa o ambiente da casa, senão ele mesmo não vai conseguir. Aqui, por que é que se interna? Eu não entendia de fato. E agora eles querem acabar com tudo isso, às vezes até excessivamente, para o governo lavar as mãos, não ter contato com isso. Por que se interna o psicopata, o demente? Exatamente por um motivo. O doente psiquiatra, é por causa disso. Tem pessoas que se deixar na família, é um perigo. Eles não têm camisa de força e nem tem injeçãozinha para uma pessoa chegar lá em cima da roupa e dar injeção. É um perigo. Entende? O negócio não pode brincar. Valdo, eu atendi a semana passada uma professora de escola primária, tá? Escola pública, mais ou menos uns 33 anos, tá? Com uma crise hipertensiva. Ela falou que ela vem nisso já desde o ano passado. E eu perguntei se tinha alguma questão de estresse, né, que ela tinha vivenciado e tal. Ela falou que o estresse dela era um aluno dela de 6 anos de idade. Aí eu falei, mas achei que ela estava exagerando, né? A maioria das professoras tem isso.
Isso é comum. É. Eu recebo na TENEP só. Eles mandam o nome dos alunos. Agora, Valdo, ela começou a me contar o que o menino fazia. É. O menino é um psicopata, assim. Não, ele é Consréu. Pois é, Consréu. É a turma de Consréu. Mas, assim, é adulto. Os termos que ele usa, os palavrões que ele xinga. Tudo negativo. Consréu. A última dele foi, a última que ela contou, né, da semana passada, semana retrasada, ele voltou, levantou, falou para as crianças assim, ó, eu quando for adulto vou voltar aqui, vou matar todo mundo. 6 anos de idade. Pois é, atende isso. Aí a pergunta assim, esse vendo caso... esses caras que chegam lá e dão um tiro por causa disso. É caso de internação esse menino, né? Lógico. Esse menino tem que ser internado. Eu sou 100% favorável. Eu acho que os hospitais psiquiátricos não podem fechar totalmente. Isso eu também não acho. Eles não conseguem. Todo mundo que já trabalhou com isso sabe quem é da psiquiatria sabe. Eles não conseguem tirar o menino da escola. O diretor não tira. Eles são condescendentes com o menino. Não é isso. Por que existe a transmigração extraterrestre? É isso. Vocês estão vendo aí o que é? Esse menino, a hora que ele tiver um pouco de consciência, é assim que eu já fiz com o Vale. Põe ele num lugar e fala assim, você agora vai me escutar. Se você continuar desse jeito, você vai para um planeta pior. Vai acontecer isso. No Espiritismo eu já falava isso. Às vezes dá certo. O menino cai em si. Agora, o pior da história é quando o menino é forte, fisicamente. Isso ainda piora mais. Porque ele acha que ele tem muita força, então é um problema. Entende? Divulgação aqui aos teletertulianos. Informamos aos teletertulianos que estão com problema técnico, não estão recebendo e-mails através do site das tertúlias. Favor enviar suas perguntas através do seu e-mail pessoal para o endereço tertulia@caec.org. Tertúlias, aqui está, é isso? @caec.org. Precisa de pôr o ponto final também? Eu não sei para que está aqui, ó, tem 2 erros aqui. Colocaram acento ali e um ponto no fim, tá certo? Estou só falando que não existe isso. Né? Até que eu estou bom no negócio, estou sabendo tudo. Professor. Mas, de modo geral, você está entendendo como é que é a situação? Não é fácil. Agora, vocês há de ver na minha internet os casos que tem. A professora manda o nome do aluno. Às vezes é menina. Isso é que é pior. Valdo, isso que você estava falando de alcoólatra serve também para o viciado. Tudo o normal. alcoólatra é um viciado. Não, o viciado é pior. O viciado é a turma lá da Cracolândia, São Paulo. Hoje deu na rádio aqui, pegaram um menino de 16 anos no centro de Foz traficando crack. No centro de Foz, naquelas ruas centrais ali. Então já estão começando a querer fazer a Cracolândia aí. Traficando crack. Se dá um jeito. Agora, Valdo, essa questão da luta antimanicomial, até há pouco tempo foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Então isso tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal quer fechar os hospitais psiquiátricos de uma forma mais ou menos indiscriminada e não dá para ser assim. A gente sabe que é necessário. Eles querem aplicar o dinheiro em outras coisas, pois é. Que aquilo não rende nada. A redução de danos, né? Então tem muita questão de demagogia dentro do processo de política de saúde. Eu falei que isso aí seria um perigo se fosse seguir as coisas tudo no tapa do jeito que eles estavam querendo. E uma das coisas mais difíceis que eu acho não é só o processo da pessoa ir para casa, não. É a hora que ela for para a rua. Vai ter tragédia aí de tudo quanto é jeito. Para mim, algumas que já estão acontecendo é por causa disso. Agora, a gente acaba atendendo muita professor de escola pública. Muito. Acaba tendo muita depressão. Cada Ministério da Educação está tudo errado. Eles não estão reprovando mais ninguém. Não há nada. Esse ministro aí, o tal Haddad, eles estão falando que é o pior cara que surgiu nos últimos 100 anos. É isso? E assim, os professores, eles não têm esclarecimento do pessoal da saúde de como lidar com essas crianças, que são transtornos de conduta, com os réus, né? Pela psiquiatria, transtorno de conduta. Agora, eu já atendi criança de 5 anos em sala de espera, eu tinha ganho
bombons Ferrero Rocher de outro paciente. Então, fui oferecer para as crianças, né? E um garotinho de 5 anos, na hora que eu fui oferecer, eu não quero não. Eu não sei se você botou veneno aí. Pois é, tem muito disso. Com os réus, assim, de onde que eu fui aprender com 5 anos? Mas você sabe, eu converso muito com a turma que mexe aí com a psicologia. Tem umas 3 que eu vivo conversando todo mês. Então o negócio é terrível. E a não tendência, é fácil. A tendência é piorar. Essa geração não tinha na minha época. Nada disso havia. Tudo isso é coisa nova. Agora, eu fico pensando que muita coisa disso tem influência do próprio a droga em cima. Muita gente está doida por causa da droga. Por causa do ambiente de droga, a descendência de drogado, uma opção de coisa. Eu acho que isso aí já tem uma conotação. Eu ainda não vi nenhum estudo sobre isso. Mas eu raciocino que tenha. Já é geração de descendentes de drogado. Sim, dos pais. Já está todo alterado. Valdo, nessa questão, né, desse aluno, a professora falou que eles não têm proteção nenhuma no colégio. Nenhuma. Que a criança acontece qualquer coisa. Sair fora de lá. Acontece qualquer coisa, os alunos todos têm proteção. E eles estão assim completamente estressados. Aí embaixo eu já conversei com o professor, falei que cai fora disso. Se você não arranjar outra escola, arranja alguma coisa para fazer. Não vai não. Olha. Porque você pode acabar sendo assassinado. Eles já mataram o professor, você sabe. Pois é. Quando você vê a realidade, assim, a pessoa relatando, o negócio é assustador, assim, impressionante. Agora, gente, vocês querem coisa pior do que a USP? O que está acontecendo no campus da USP? A USP que tem dinheiro, no lugar que tem mais dinheiro que é São Paulo, eles recebem tudo quanto é dotação para manter. E como é o campus? É uma anarquia, um faroeste. Apareceu na televisão os negócios todos, é o faroeste. Agora, São Paulo tem entregas baratas mesmo, né? Que coisa. Cracolândia, USP, as enchentes, a poluição. Também fizeram agora uma reportagem sobre a poluição de lá, uma loucura. Agora, eu falei que isso tudo ia acontecer. Desde a década de 70. Eu tinha exposto isso. Falei assim, eu não venho aqui mais. Chegou um ponto assim, eu não venho aqui mais. Eu quero viver um pouco mais. Não vou aparecer aqui mais. Não, eu não entendi uma coisa. Olha só, eu entendi que você falou sobre o alcoólatra, sobre o viciado, de estar convivendo ali na família normalmente. Mas o fato é o seguinte, e aí você fala, interna, se o hospital psiquiátrico for aceitar tudo quanto é alcoólatra e viciado menor aí, não vai ter lugar, não vai ter espaço para ninguém. Isso é impossível, isso aí que você está falando. Exato. É difícil de colocar um lá dentro. Exatamente. Agora você vai pôr tudo, não existe. Não vai ter isso. Então o processo é o seguinte, aqueles que passar na sua frente, alguém que tocar nesse assunto, você indica, pelo menos alguns vão se salvar. O mais, minha filha, é baratosfera. Pode ser que seja a transmigração que vai resolver o caso desse povo. Mas se fosse isso, por que já não transmigraram antes? Por que tem que chegar? Você ainda vem pra cá, pô. Duelista. Você é ditadora ou você é S2? Ditadora. Olha, você viu aí, Ami? Aí. Acabamos de ver uma... Mas chega aqui, qual é a chance que a pessoa tem nada? Você é a Cadafina. Calma. O negócio é esse. O negócio não é fácil. Cada caso vamos estudar. Tem que estudar muito. Ela quer resolver tudo até amanhã cedo. Então, limpeza étnica. Não pode. O negócio tem que ir com calma. Agora, veja, karma. Aí é o grupo karma. Criança que ele está falando aqui de 6 anos, não tem como. Escuta, todo mundo está mexendo com isso. Essas psicólogas todas
da comportamental, estão tudo com esse povo. Você nem calcula. Eu estou seguindo isso faz 2 anos, mais de perto aqui. Agora, ó, a coisa que me estarrece, o pior de tudo não é nada disso, não. O pior de tudo é minha família, por exemplo. Vem 2 pessoas do interior de Minas, tudo quieto. Então vem. A gente arranja um lugar bem no centro da cidade de Foz. Tudo bem. Aí uma delas é que sai mais. Sai, fala muito, etc. Tal, fala pelos cotovelos, arranja, na mesma hora, amizade, todo mundo fica sabendo onde é que ela chega e tal. Aí o que se passa? Ela chega para mim e fala assim, pois é muito estranho. Tinha os meninos que reuniam ali, os meninos desapareceram. Depois aparecem os meninos lá, uns grupos. Daí um dia, tudo desapareceu. Você vai procurar, você pergunta, não, os meninos morreram. Agora, isso tudo é crack. Está matando todo mundo. Então veja, isso é em Foz. Agora veja, está dando um trabalho danado, e é aí que isso veio a furo, que o povo ficou sabendo. Por quê? Os traficantes estão tendo trabalho danado. Eles criam a freguesia, toda semana tem que mudar. Os caras morrem. Pensa bem, isso é que é loucura, gente. Isso é em Foz. Quem me falou com a maior naturalidade, lá meu povo, lá, vendo. Mas não, nós vimos os meninos que estavam ali, sumiram tudo. Eu fui perguntar, cadê aquele menino que eu conversava com ele? Morreu. Não, e aquele outro também morreu. É por isso que aqui não está reunido. Aí começa o outro. Vem os traficantes e começa a fazer outra equipe, outra quadrilha, em outro lugar. Daqui a pouco morre tudo. Isso é terrível. Agora, Valdo, você escreveu lá o Homo sapiens reurbanizados. Né? Você tem um tratado todo para isso, até para você coloca lá 100 tipos de cons-réus. E a proposta do livro, obviamente, é para trabalhar com a reeducação, quer dizer, preparar possivelmente os intermissivistas e que vão poder, para equilibrar isso, trabalhar com esse povo. E a gente vê que a reeducação tem que ser fortemente trabalhada a partir até das escolas mesmo, né? Literalmente nas escolas. O que você vê que a gente pode ajudar mais? Os intermissivistas, os conscienciólogos, nós todos atuando. Eu penso que a gente pode ajudar precisava mais? de criar uma mídia mais forte. Que a mídia está muito entregue às baratas. Então, a mídia mais forte pode melhorar. E outra coisa, usar na mídia não só o processo, por exemplo, de escrever um jornal com todos os detalhes, dando fatos, mas a coisa é chegar também em rádio, televisão e dar os fatos. E mostrar fatos, mostrar a realidade que está havendo. Gente, se nós mostrarmos a realidade patológica que está aí, vai abalar muita gente, porque muita gente tira o corpo fora, alguns sabem, não falam nada, outros não sabem, ignoram totalmente, porque não sabem, não conhecem, não estão sabendo o que está se passando. Então precisa de falar, pôr a boca no trombone, expor. Agora, eu penso que não é só escrever, não, precisa de falar também. Televisão, essa coisa toda. Eu penso que nós estamos vivendo uma época de estímulo demais. Com o processo da internet, isso decuplicou. Então o negócio é terrível. É preciso saber o que é o prioritário. Todo mundo está sem saber. Então isso está virando uma anarquia informativa, anarquia de comunicação. Nós estamos vivendo uma anomia comunicativa, devido à super informação. Então isso aí é um problema. Vocês estão falando até da fadiga de informacional, porque as pessoas têm tanta informação. Não é isso. E as crianças já estão sendo educadas desse jeito. Esses videogames são de morte. A maioria dos videogames são todos negativos. A maioria. Isso é terrível. Agora aquela criança fica ali, como é que fica? Por exemplo, esse menino de 6 anos, às vezes, já estava mexendo com isso, esse que falou que ia matar todo mundo. Não, tem uns tão realistas que dá susto. Pois Entra com a metralhadora, você não, vê a é mão da isso. pessoa, parece que é você que está ali. Tem Vai as entrando, coisas vai dando tiro. a criança de 10 anos já se coloca lá dentro. Isso, ela significa... faz a cara dela, ela faz tudo. Esse eu não vi, mas Ela o põe outro de já é costa, põe assustador. de Você vê a frente. mão, assim, Eu sei que como estou você vendo mesmo. lá com a minha menina lá, sabe? Ela faz o que quiser, ela faz o programa do vídeo. E outra coisa, ali acabou.
sai caçando, fazendo o diabo. Ela mesma faz a cara. Você corre, a você vê o menina chão, compõe, faz mais magra, faz a produção, faz a maquiagem, tudo na televisão. Valdo, tudo é feito hoje. Eu não sei se você já viu, eu sei que eu vejo isso, eu estou vendo lá com a Sofia. Tem um filme que mostra essa questão da criança, né, com os réus, mas é um conto, que é aquela fantástica fábrica de chocolate, do Tim Robbins, sabe? Mostra as crianças atrás de um doce, numa situação toda lá, e cada uma tem um mega trafar. E é bem interessante o que acontece com elas, como que elas chegam no... ilustra bem. Agora, os videogames e o que a televisão consegue fazer através do computador, não é bem a televisão, mas o computador, gente, vocês há de ver o realismo daquilo, impressionante. Vale a pena vocês verem, é bom olhar isso. Eu segui porque eu queria ver os negócios com calma, eu já vi vários. Agora, é muito engraçado que a própria menina, ela pode fazer o retrato dela lá dentro, ela vai compondo. Do jeito que é que compõe para procurar um assassino. Então vamos compor o retrato falado dele. Ela faz isso tudo lá. E outra coisa, se tem dom artístico, fica lindérrimo. Lá o negócio, funciona tudo lá dentro. Isso é aí, está aí. Sentado ali no computador, sem problema nenhum. Na hora. Os recursos, então, disso aí, nós estamos vivendo, então, não é fácil. Há uma anarquia generalizada, uma anomia dentro do processo cosmoético violento, isso tudo. Agora, eu penso que isso não vai piorar. Eu não estou vendo salvaguarda das coisas assim, do ponto de vista imediato. Então, ainda vão acontecer muita criminalidade ainda não vista. Ainda não foi imaginada. Está chegando. Eu queria entender um pouco essa coisa da criança com os réus, assim, porque eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei no CIEP, de ver um garoto que ele mordeu assim o outro, quase que tirou o mamilo fora. Aí a gente foi pesquisar a família, ele tinha ido internado 2 vezes, quase em coma, de tanto apanhar da mãe. A mãe pegava cigarro e queimava ele. Sabe, eram torturas feitas pela mãe. O meu raciocínio foi, se a mãe, que é a pessoa que deve gostar mais da gente, faz aquilo, ele acha que aquilo deve ser natural, alguma coisa assim. Então a maldade dele veio... É espontânea. Nesse caso, eu sei que o Zafim se atrai, ele não está ali por qualquer motivo. Mas nesse caso, a gente poderia já dizer que ele já nasceu com os réus ou ele está se transformando com os réus? Não, uma coisa que você não perguntou. Ele é filho da mãe? Ele é o filho da mãe? Tudo indicava que ela... Por que ele é o filho da mãe? Pois é, porque... Só os com os réus que estão renascendo, tudo junto. A mãe, o filho, o pai, o irmão, o tio. Está todo mundo vendo a família de com os réus. Mas aquela condição dele piorava cada vez mais. Pois é, mas veja, tudo que ocorre de injustiça na infância, 90% dos casos fica para a vida inteira. Aquilo cria um trafar com processo de prenúncio de crime violento e atinge a maioria, mais de 90% dos casos, quase sempre. Então isso pode ser dentro da pedofilia, dentro da tortura, dentro do processo de bater na criança, não tem jeito. É o trauma infantil, é um dos piores que tem. E outra coisa, quem sofre mais como vítima é a mulher, a menina. Esse aqui é o pior. Agora, é muito estranho, você encontra, por exemplo, de vez em quando, vem aqui, tem aquela moça que está balzaquiana, mais de 30 anos. Ela não consegue tirar aquilo da cabeça. Então, aqui já criou um problemão, cara. Tem umas que nem conseguiram arranjar uma dupla, nem nada. Estão aí, a ver navios, pela situação. Que dentro do CIEP lá eu via casos assim horríveis, mas esse menino em particular foi assim o pior que eu vi. Ele tinha as costas dele toda marcada assim e tudo era a mãe, que a gente achava que era a mãe. Agora, não outra sei coisa. Se era de sangue mesmo. Existe aí também os problemas que o povo fala pouco, porque cria muito problema social, que são esses processos do sincretismo religioso africano. É muita coisa que se faz nesse assunto.
A mulher vai lá, começa a frequentar, daí a pouco ela usa aquilo. Nas crianças, filhos? Por exemplo, aquela criança que aquela dona está sendo assassinada lá, que assassinou a criança, 21 anos parece que deram em cima dela, a mãe estava no meio, era cúmplice dela. A mãe é que levou o filho. A filha, esse negócio todo. O Brasil está cheio disso também. Num caso desse, às vezes, Disso, né? nunca se sabe o que é que fizeram, por que é que foi feito. Aquele sadismo, às vezes, nasceu no processo até de ritual de terreiro. Tudo isso tem. Na minha TENEPS, eu tenho todo o processo. A psiquiatria ficou desse tamanho com a minha TENEPS. Ó. Minha TENEPS é muito maior do que a psiquiatria que está por aí. O DSM é 4.000. Meu, é muito maior do que os de vocês. Você está entendendo? A situação é precária, porque lá o povo está nas últimas, eles não têm a quem recorrer. Quando recorre é porque é o fim da história, não tem mais nada. Outra coisa, às vezes, os detalhes, quando a pessoa é mais ou menos assim, intelectual, qualquer coisa, são 23 páginas no testamento. Dá para escrever um conto, um livro, em pouco tempo, se eu fosse aproveitar. 23 páginas digitado. Contando a história toda, com tudo quanto é detalhe. Sabe, a cronologia, o que é, quem é que entrou, como é que saiu, quem é que morreu, quem é que veio. A situação, vou te contar, é duro, não é fácil não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu já falei isso em TENEP, mas eu acho que eu preciso de falar mais. O tenepsista, seja homem ou mulher, precisa de se preparar muito, que às vezes ele quer crescer, mas ele não tem capacidade de crescimento. Não é que ele não vai entender, não, ele vai entender. O processo é que ele pode pirar. Você está entendendo? Se ampliar muito o problema da patologia, a patologia vai contaminá-lo. Ele não está preparado para entender uma patologia naquele nível. Vocês estão entendendo? Então, muita gente na TENEPS não pode mesmo crescer, porque não está preparado para isso. Não dá. Então, o processo da TENEPS não é só estudar a parte fisiológica da pessoa, não. Tem que estudar mais a patológica e parapatológica. Que é para a gente entender isso. Esse foi um dos motivos que eu escrevi o Homo Sapiens Ser Urbanizado. Valdo, nessa questão da preparação que você está colocando, no caso, a prática é que pode estender o lastro da pessoa, né? Os atendimentos, as com sexo mais doentes, mais patológicas. Esse tipo de prática que pode melhorar essa preparação, né? Já que não adianta só estudar, né? É por aí. O jeito é esse. Agora, vocês então estão entendendo, na TENEPS não adianta estudar só a parte fisiológica ou terapêutica ou homeostática. É necessário também levantar a lebre no processo patológico, nosográfico, sério, porque isso atinge o tenepsista. Para a pessoa, se ela não tem estofo, não pode mesmo estar atendendo isso. Porque, como é que fica? Só dela começar a pensar naquilo, não dá. Então, por exemplo, uma pessoa muito água com açúcar, ela não vai entender nunca a TENEPS. Eu tentei tudo no movimento espírita, explicava tudo isso, mas lá era tudo água com açúcar. Foi muito pouca gente que entendeu. Não adiantava. Você está entendendo? Agora, até hoje eu deixo, isso tudo continua do mesmo jeito. Mas 45 anos que eu deixei aquilo tudo, está tudo do mesmo jeito. Ou pior. Então, o processo é nós temos muita noção das coisas, mas não adianta só a parte terapêutica, tem que ver a patológica. E no caso nosso, a parapatológica, que é o processo da doença em si, a nosografia. Por isso, a hora que eu coloco aqui, 7 traços personalísticos, eu estou pondo tudo assim, com síntese, para ver se a pessoa entende. A bulia antievolutiva, quer dizer, uma pessoa que está indiferente ao processo da evolução. A priorismose, ela já tem ideias totalmente consolidadas e não permite ideia nova. Autorretardamento,
ela já está com retardamento total. E não é o retardamento daqueles antigos que eles falavam só da oligofrenia, o aluno retardado, que não aprendia nada. A situação é muito pior aqui, porque o processo é multidimensional, é secular, etc. Muitas vidas. Casca-grossismo parapsíquico, quer dizer, uma pessoa que não tem jeito, ela é um granito perante a realidade multidimensional. Fossilização, a pessoa que já fossilizou. Então, tudo dela é um troço mesmo, vamos dizer, anacrônico. Ela não vive na realidade do século XXI. Então, você vê essa fossilização nesse povo, por exemplo, que está voltando ao processo do feudalismo, roupa de feudalismo, essa coisa toda. Daqui a pouco esse povo vai estar com espada na mão, vão ter isso que eu estou falando aqui, duelo. Aí vai ter que fazer do jeito que era em Paris. O distrito de Paris condenou um duelo. Se alguém for pego, vai para a cadeia. Aí eles iam para o meio da mata. O duelo era no meio da mata. Não podia ser dentro do distrito da cidade de Paris. Isso foi no fim já dos duelistas, sabe? Agora, hiposserebralização, quer dizer, isso é o subcérebro daquela pessoa que não cresceu o cérebro ainda está pequenininho. Então, são os microcérebros, o microcerebralizado. Robotização existencial, é a Robex, isso aí tem muito, né? Robotização existencial, robô, aquele que segue aquele que tem. Então, por exemplo, o povo do tóxico, a turma do videogame, isso tudo aí é da robotização, é Robex, total. Agora, veja, os trafarões maiores estão no meio desse povo que nós estamos falando aqui, que atinge de um modo assim, inteiro, total, por atacado aquela personalidade. Não é só uma fissura que ela tem, não. É um globalmente, ela está alterada. Isso é que é o trafarão. Então não é fácil, não. Eu demorei vários anos até tocar nesse assunto de trafarão. Vocês pensam que eu não tinha vontade de falar? Tinha, mas tinha que esperar. Para o povo entender esse nível que nós estamos falando aqui, que não é fácil. Professor Valdo. Sim. Eu fico tentando imaginar como é que vai ser a sociedade na evolução desse ignorantismo e desse apedeutismo. Porque não só a Rosa, mas nós todos convivemos, às vezes, com grupos que manifestam isso. Você vê que o primeiro Congresso Internacional de Serenologia tem sua razão, né? Precisamos começar a falar essas coisas, para contrapor, para contrabalançar, harmonizar essa situação. Nós não podemos deixar essas coisas correr à solta assim, sem mais nem menos. Tem que bater na mesa. Alguém tem que falar, tem que pôr a boca no microfone. Uhum. Porque, enquanto sociedade, quer dizer, nós vamos... Parece, às vezes, que você entra na psicosfera de uma pessoa, parece que você volta para a era medieval, ou antes até. Uma coisa assim, de tanta brutalidade, né? O mais difícil disso é a pessoa sair dessa tendência nosográfica pessimista, negativa, e pensar pelo outro lado. Tá. Então, é justamente o que nós tentamos fazer aqui. A gente fala o que não presta, e ao mesmo tempo a terapêutica para aquilo. Como é que deve fazer? Técnica, encaminhamento, reeducação, harmoniologia, equilibriologia, cosmoeticologia. Não é fácil. Por isso que na frase enfática você toca exatamente na questão da interassistencialidade e com... Olha, eu não vejo jeito de escrever qualquer coisa dentro da conscienciologia sem falar evolução, interassistencialidade, cosmoética, prioridade. Tudo entra isso. Se vocês arranjarem um jeito de não falar nisso, vocês me falam. Agora, não venha com substantivo que seja sinônimo que eu mando buscar a vovozinha. Não é isso. Tem que ser uma coisa que seja diferente. Eu não vejo jeito de escapar disso. Eu estou fazendo lá o dicionário, eu estava olhando agora e revendo o que eu já fiz. São 260 páginas. Então, estou revendo. Já estou na página 160. Agora, é muita coisa que eu estou falando disso e não tem jeito de tirar. Eu quero mudar e não tem jeito. É evolução. É uma circularidade. É a técnica da circularidade. Não tem jeito de fugir disso. Tudo rola, tudo vai. Quando você vê, bate lá.
evolução cosmoética, prioridade. Você está entendendo? Não tem jeito. Agora, eu penso, então, que o que nós estamos batendo aqui, pelos próximos 100 anos, estaremos aí. Você já pensou? Vocês dessomam, vêm aqui, na próxima vida vai ter alguém aqui falando a mesma coisa que eu estou falando. Ainda não consertaram tudo. Eu acho que ainda vai demorar. Então, condição. Nós somos a condição nossa atual. Nós somos pioneiros, corifeiros, bandeirantes, exploradores. Estão começando a trabalhar com o assunto. O que é bom é o seguinte, na próxima vida nós já não vamos ser mais pioneiros, já somos veteranos. Isso aí já mudou. Então, isso já dá uma certa esperança. Aí, por exemplo, o Roberto já não vai mexer só com borboleta. Entende? Ele já está mexendo com outros, talvez pássaros maiores, etc. Tal. Já saiu do borboletário. O Ari já não está mais só, você está entendendo, no orquidário. Ele já deve estar trabalhando com o mangueiral. E por aí vai. A coisa vai subindo. Não é isso? Não, a mangueira é muito séria, muito prática. Muito prática. E outra coisa, geralmente a orquídea não dá para você ter uma sobremesa. Já a mangueira já dá. Então a coisa muda. Está sempre cara. Gente, então, muitas graças para vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 6 perguntas online, 33 votos presenciais e 10 votos online. Hoje os recados são da Cris Aracaque sobre o simpósio Democracia Direta, a Fabiana, o Conselho dos 500, o Alexandre sobre o Congresso de Serenologia e Invex, o Loche sobre o Congresso de Intermissivistas e o Pedro sobre o curso Ciclograma Parapsíquico. Antes com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós gostaríamos de nos dirigir hoje àqueles amigos cuja assinatura venceram no mês de maio. Então a gente gostaria de pedir a vocês que continuem sendo mantenedores da enciclopédia. Ela precisa da nossa sustentabilidade, no sentido de continuarmos mantendo esse mega projeto. Continue sendo um amigo ou uma amiga da enciclopédia. É muito fácil, você pode passar na recepção do CAEC, se você vier a Foz do Iguaçu ou morar aqui, ou se não pelo telefone 45-3525-2652, com o seu cartão em mãos você renova a sua assinatura imediatamente, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de avisar que permanecem abertas as inscrições para o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, que ocorre nesse próximo final de semana aqui em Foz do Iguaçu. Se vocês querem ter uma noção, uma palhinha dos assuntos que vão ser debatidos nesse encontro, acessem o site www.simposiodemocraciadireta.com.br. Nós já colocamos no site as sinopses da maioria dos trabalhos que vão ser apresentados. Então, para inscrições e maiores informações, procurem a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, dando sequência ao simpósio, no domingo, logo depois, eu gostaria de reforçar o convite a todos vocês para participarem da próxima Assembleia do Conselho dos 500. É o tema que está estreitamente relacionado, esses assuntos vão ser debatidos todos no simpósio. O próprio simpósio vai estar falando a respeito do Conselho dos 500 e nós gostaríamos de salientar aqui 2 pontos de pauta para serem votados na reunião de domingo. A moradia de voluntários em campi conscienciológicos na Cognópolis e a comissão de gestão do Conselho de 500, a eleição de 4 novos conselheiros para a comissão. E nós vamos também ter a apresentação do plano de zoneamento do bairro Cognópolis. Então estão todos convidados, é uma assembleia aberta, vai ser importante a participação de cada um de vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Conforme foi comentado agora há pouco, né, o contraponto ao trafarão é o serenão.
né? O primeiro Congresso Internacional de Serenologia vai acontecer agora, no próximo mês, de 23 a 26 de junho. Então, aqueles que têm interesse, né, em investir nesse contraponto e se aprofundar mais nos conhecimentos da serenologia, nós vamos ter esse evento 4 dias lá no campus da Aracê, no Espírito Santo. Também vai acontecer o 9º Congresso de Invex. Além disso, eu gostaria de lembrar que esse domingo nós vamos fazer aqui na tertúlia o sorteio de uma vaga para esse congresso. Então, os interessados podem enviar um e-mail para cursos@acinvex.org manifestando interesse, né? Quem sabe já tem já o sorteio da vaga e arca só com transporte, né? Enfim, esses outros gastos, tá? Muito obrigado. Pessoal, nós gostaríamos aqui de convidá-los para a semana do intermissivista, que é o que está se configurando no mês de julho, com 2 eventos, o Congresso Internacional dos Intermissivistas e o curso Ciclograma. Na sequência, nós iniciamos com o curso Ciclograma, o professor Pedro vai colocar. Então, esse curso vai começar na segunda-feira, que é o dia 18 de julho, vai até a quinta-feira, quando posteriormente vai acontecer o Congresso. E nesse curso, o objetivo básico é ajudar na organização do parapsiquismo pessoal. Nós utilizamos um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, os 5 ciclos, e ajudamos então os alunos a se organizar do ponto de vista prático com relação a TENEPS, epicentrismo consciencial e dispersidade. Então nós vamos ter campos bioenergéticos, planilhas técnicas e debates a partir de consciências cobaias ou proexistas cobaias. E na sexta-feira teremos então início o Congresso dos Intermissivistas. Nesse congresso, sendo que a primeira atividade é o curso com o professor Valdo sobre a condição do intermissivista. E durante o congresso nós vamos ter uma série de conferências discutindo, debatendo a condição, o conceito do curso intermissivo. Só para dar destaque, nós vamos ter 2 mesas com estudos de casos sobre retomadores de tarefa. Pessoas que por um motivo ou por outro se afastaram do trabalho com a Conscienciologia ou mais diretamente com a sua ProEx e que a partir de um determinado momento retomaram esse trabalho mais a fundo da sua ProEx. Então, vão ser 4 estudos de caso bem interessantes dos retomadores de tarefa. Então, contamos com vocês, 22 a 24 de julho, sexta, sábado e domingo, o Congresso Internacional dos Intermissivistas. Obrigado. E o ciclograma 18 a 21. Obrigado e até lá. Para amanhã teremos o verbete Síntese da Vida, a especialidade Intrafisicologia. E aguardamos a todos até amanhã. Obrigado pela presença de todos. E a Maria os aguarda aqui no hall de entrada para a comemoração do seu aniversário. Até amanhã a todos.